A paz do Senhor, queridos alunos, professores da Escola Bíblica Dominical, pastor Davi Passos, aqui para mais uma lição, onde estaremos falando da quarta lição do segundo trimestre de 2026, cujo tema é a confirmação de uma promessa. O texto áureo desta lição nos diz o seguinte, lá em Gênesis capítulo 17, versículo 7. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente, depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Verdade prática, a lição nos traz o seguinte texto. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. A leitura em classe, nós temos aqui em Gênesis, capítulo 17, versículo 1 até o 9. Você pode acompanhar em sua lição ou com a sua Bíblia. Vamos ler então. A Bíblia diz assim: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti, por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais a Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente, depois de ti, nas suas gerações. Queridos, aqui nós temos alguns objetivos apresentados nesse tema, por esta lição, que nos traz o seguinte ponto. Primeiro, mostrar que Deus mudou o nome de Abrão e Sarai. Segundo ponto, apresentar a confirmação do concerto de Deus com Abraão. E o terceiro é explicar o pacto perpétuo da circuncisão. Então, temos aqui a introdução desta lição, nos traz o seguinte texto. Deus prometeu que Abrão seria pai da multidão de nações. Mas ele já estava com 99 anos e sua esposa estéril. Então, aqui nós vemos o Eterno, mais uma vez, trouxe esperança ao coração de Abrão, né? Afirmando: E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente, depois de ti, em suas gerações. E nesse caso, e nesta oportunidade, veremos aqui que Deus é fiel e cumpre as suas promessas no tempo certo. Deus, ele sempre deixa bem claro, queridos, os seus propósitos para com a humanidade e principalmente para seus servos. Quando olhamos no capítulo 12 de Gênesis, Deus falou com Abrão, prometendo-lhe
que ele seria feito, que de ele seria feito uma grande nação, como diz Gênesis 12:2. E lá no capítulo 15, ante a dificuldade de entender a promessa, Abraão questiona Deus e ele lhe responde, prometendo que lhe daria a terra onde estava a sua semente, como diz Gênesis capítulo 15, versículo 18. Mas, como vimos, a impaciência de Sarai o levou a aceitar a proposta dela para se unir a Agar e ter filho com a sua serva. Agora, com base no capítulo 17 de Gênesis, nós vemos que quando Abrão já contava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e mudou o nome dele e o de sua esposa, para que suas identidades estivessem em harmonia com o plano de Deus em suas vidas. E é neste capítulo que vemos que Deus renovou sua promessa ao patriarca, né? Mas ali o fez com uma condição. Gênesis capítulo 17, versículo 1 diz: anda na minha presença e ser perfeito. Então, a princípio, essa condição parece impossível de ser atendida. Eu pergunto, como alguém pode ser perfeito na presença de Deus? A Bíblia diz que no mundo, né, na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque, como fala em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, e 1 Reis capítulo 8, versículo 46. Agora, conforme entendemos, a Bíblia não tem contradições. O homem jamais poderá ter a perfeição absoluta. Então, esta só Deus, né, a tem. Porém, a perfeição que Deus exigiu de Abraão referia-se à sua integridade espiritual, à sua integridade moral, sinônimo de santidade ou irrepreensibilidade, como fala 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E logo depois, em seguida, Deus renovou ali um concerto já firmado anteriormente, estendendo a sua agora descendência, né? Como diz Gênesis 17, versículo 14 versículo 2 ao 14. No primeiro tópico da lição, nós temos o título Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Aqui nós vemos que nos tempos do Antigo Testamento, se você prestar bem atenção, os nomes das pessoas, em grande parte, não eram escolhidos porque os pais os achavam bonito ou sonoros, né? Mas havia uma conexão entre eles e a vontade de Deus. Era um ato de fé, vinculado muitas vezes aos acontecimentos vividos pelos genitores. Aqui exemplos diversos nós temos na Bíblia, né? Quando José teve o primeiro filho, ele pôs o nome de Manassés, ele já era governador do Egito. Depois de ter sofrido tanto, ser desprezado pelos próprios irmãos, vendido como escravo para o Egito, e ao interpretar o sonho de Faraó, pela sabedoria de Deus, né, que Deus lhe dera, José pôs o nome do seu primogênito de Manassés, que significa Deus me fez esquecer, ou esquecimento. Então, em alusão a tudo o que passara entre seus irmãos na casa de seus pais. Agora, o segundo filho deu o nome de Efraim, que significa duplamente frutífera.
né? Ou Deus me fez crescer, como fala lá em Gênesis capítulo 41, versículo 51 até o 52. Então há casos em que a mudança de nome foi feita pelo próprio Deus, tendo em vista o seu plano para algumas pessoas. Aqui nós vemos, então, no primeiro ponto da lição, o nome de Abrão. Vamos ler a lição? O que diz ali? Nos tempos do Antigo Testamento, os nomes dos filhos, em grande parte, não eram escolhidos ali somente porque os pais achavam os nomes bonitos ou era moda. Existiam vários fatores que influenciavam na escolha, como, por exemplo, a vontade de Deus, as circunstâncias na hora do nascimento, né? Também, ou até mesmo as características físicas do bebê, como no caso de Esaú, que nasceu ruivo e bem cabeludo. No caso de Abrão, seu nome original significava pai exaltado, porque, diante do plano de Deus em sua vida, esse nome não parecia adequado. E o Senhor lhe mudou o nome para Abraão, confirmando que seria pai de multidões. Então, no caso de Abraão, seu nome original significava pai exaltado. Diante do plano de Deus aqui, nós vemos em sua vida, esse nome não parecia adequado para a sua história. Então Deus aqui lhe aparece quando ele estava com 99 anos e removeu ali, né, trocou aquele nome de Abrão para Abraão. E ali renovou suas promessas para ele, tá? E lhe mudou o nome dizendo, né, ali, quanto a mim, eis que o meu concerto contigo e será o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão. A Bíblia diz, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações. Irei e sairão de ti, e estabelecerei o meu concerto entre ti e mim, e a tua semente depois de ti e em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, agora já o nome mudou, tu, porém, guardarás o meu concerto e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Como fala Gênesis capítulo 17, versículo 4 até o 9. Agora, no segundo ponto, nós vemos o nome de Sarai. Aqui a lição diz, o nome Sarai é hebraico e significa minha princesa ou minha senhora. Já o novo nome Sara significa mãe de nações. Diz a Bíblia, disse Deus mais a Abraão e Sarai, tua mulher não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Podemos ver, por intermédio da vida de Abraão e Sara, que Deus promove mudanças significativas na vida daqueles que nele confiam e atendem ao seu chamado. Queridos, o nome Sarai tem
significado em hebraico, né? E com a sua tradução mais comum, ali é minha princesa, ou como diz a lição, ou minha senhora, né? Sarai é o nome original da matriarca Sara, esposa de Abraão. Que a mudança de nome ocorreu quando Deus anunciou que ela teria um filho. Então, face ao plano de Deus para Sarai, que era mulher estéril, esposa de Abraão. Então ali diz, pai da multidão de nações. Deus mudou seu nome para Sara, cujo significado é mãe das nações. A Bíblia diz, disse Deus mais a Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho. E a abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Como fala Gênesis 17, versículo 15 e 16. Então aqui mais um exemplo de que quando Deus age, todas as coisas em seus mínimos detalhes harmonizam-se de forma especial. Então, um pai exaltado e uma princesa não estariam de acordo com o desígnio de Deus. Porém, um pai da multidão de nações, Abraão, e uma mãe das nações, Sara, estariam unidos para cumprir o plano do Senhor para as suas vidas. E assim aconteceu, como nos mostram as Escrituras. No terceiro ponto da lição diz, o pai da fé riu diante das promessas. A lição fala que parece que o tempo deixou o coração de Abraão fragilizado, pois ao ouvir novamente a promessa divina, ele ri e assevera, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Então, a espera prolongada pode entristecer o coração, mas não podemos deixar que a tristeza nos faça esquecer que para Deus nada é impossível. Para o homem do nível de Abraão, houve momentos difíceis de compreender. Se você prestar bem atenção nesse tópico, depois que Deus mudou o nome de sua esposa e disse-lhe que reis e povos haveriam de sair dela, Abraão não se conteve e não pôde esconder seus sentimentos, que seriam chamados de incredulidade, né? Ante a profundidade e a natureza da palavra que Deus lhe falara, né? Como diz aqui, diz a Bíblia em Gênesis 17, 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, eriu-se e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? Então, não poderia criticar Abraão por seu riso. Em sua velhice, né? Nós não podemos criticar ele. Aqui nós vemos Abraão, em sua velhice, casado com uma esposa estéril. Podemos compreender a sua estranheza. Então ele riu diante das promessas. Ele riu-se e disse no seu coração, no interior somente, em pensamento, ele disse que achava muito estranho que um homem de 100 anos e a esposa com 99, em extrema velhice, e ainda mais sendo ela estéril, tivesse um filho. E aqui seria isso impossível ao pensamento dele,
Mas ele se esqueceu de que quando Deus quer operar, nada e ninguém pode impedir, como fala Isaías 43:13. Porque para Deus, nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Então, após o riso, Deus confirmou o seu plano na vida ali de Abraão e lhe disse de forma muito clara: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome de Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Como fala em Gênesis 17:19. Agora, no segundo tópico, nós temos o título A Confirmação do Concerto de Deus com Abraão. Aqui o chamado de Deus a Abraão, ou Abrão, foi especial. O Senhor, ele confirmou o concerto, ou o pacto, abrâmico, de modo muito solene, depois de fazer a mudança de seu nome para Abraão. Ali a palavra diz: e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, de ti farei nações, sairão de ti, e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, e tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Gênesis 17:5-9. Então, vamos ver o primeiro ponto. O chamado de Deus a Abraão foi especial. Primeiro ponto fala: o Senhor confirmou o concerto, o pacto com Abraão, de modo muito solene, logo após fazer a mudança de seu nome. E podemos ver, por toda a Bíblia, Deus estabelecendo pactos. Você sabe o que significa um pacto? Segundo o dicionário bíblico Baker, é um acordo de compromisso que continha promessas e obrigações específicas. A primeira vez que vamos encontrar a palavra pacto nas Sagradas Escrituras é em Gênesis capítulo 6, versículo 18. Ali, o Novo Testamento, a palavra pacto significa literalmente novo concerto. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu alguns acordos, mas é no Novo Testamento que uma nova promessa e um novo acordo são estabelecidos por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É importante que tenhamos uma exata compreensão do concerto de Deus com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, a fim de que aprendamos como Deus quer que vivamos em aliança inquebrável e perseverante com Ele. Então aqui, Deus declarou que Abraão seria pai da multidão de nações, mas ele já estava com 99 anos de idade e sua esposa ainda estéril com 89 anos. Mas Deus não quis deixar dúvidas ao seu servo. Então, em Gênesis capítulo 17, versículo 7, fala: e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para ti ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Então, como veremos em capítulos posteriores, Deus cumpriu
cumpriu sua promessa na vida de Isaac e de Jacó, que também se tornariam patriarca. Se nós olharmos aqui, é prometido a Abraão que ele será o pai de uma multidão de nações. Isso é, primeiro, quando a sua semente, segundo a carne, seria muito numerosa, tanto através de Isaac, quanto através de Ismael, assim como através dos filhos de Quetura também, alguma coisa extraordinária, sem dúvida, está incluída nesta promessa. E podemos supor que o evento correspondeu a ela, né? E que houve, e há mais filhos dos homens descendentes de Abraão do que de qualquer outro homem igualmente distante, né? Como ele, de Noé, que foi a raiz de todos. E segundo, que todos os crentes em todas as espécies seriam considerados como sua semente espiritual e que ele seria chamado não somente de amigo de Deus, mas também de pai dos crentes fiéis, tá? Ou pai da fé. No segundo ponto, aqui diz: qual o objetivo do concerto com os patriarcas? O propósito único e supremo em trazer salvação não apenas a uma nação Israel, mas toda a raça humana. Deus havia prometido que abençoaria todas as famílias da terra por intermédio de Abraão. O concerto de Deus foi dado ao povo de Israel para que eles pudessem ser a luz dos gentios, né? Então Deus nunca teve a intenção de privilegiar somente um povo. A graça de Deus era e é para todas as nações. Vemos que esse concerto foi executado com êxito por meio de Jesus Cristo e seus discípulos, que depois da sua ressurreição e ascensão ao céu transmitiram o evangelho por todo o mundo. Aqui nós vemos o concerto com Abraão, também envolvendo, né, Ismael. Se nós olharmos, Ismael foi o primogênito de Abraão, fruto da união dele aos 86 anos com Agar, segundo Gênesis capítulo 16, versículo 15 e 16. Então, Deus poderia ter abandonado Ismael por ser filho de uma nação ou de uma união não aprovada, né, com uma estrangeira egípcia. Mas Deus demonstrou o seu amor por Abraão, a sua misericórdia para com Agar, que era uma espécie de esposa secundária, ou uma concubina de Abraão, né? Fato que era comum e permitido por Deus naquele tempo. Abraão, então, orou por seu primogênito, mesmo consciente que não seria o filho da promessa, tá? E Deus ouviu a sua oração. Ali diz: e quanto a Ismael também te tenho ouvido. Eis que aqui eu tenho abençoado e faloei, né, frutificar, e faloei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Então, o meu concerto, porém, estabelecerei com Isaac, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Como fala Gênesis 17, versículo 20 e 22. No terceiro tópico, aqui fala sobre o pacto perpétuo da circuncisão. O pacto perpétuo da circuncisão, aqui nós vemos que na renovação do concerto de Deus com Abraão, ele inclui o pacto da circuncisão. Ali Deus fala: este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti. Que todo macho será circuncidado, e circundareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre ti
e vós. Entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Então, com efeito, será circuncidado, né? O nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará no meu concerto na vossa carne, estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com um prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidado, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou, né, o meu concerto. Gênesis 17, 10 a 14. Aqui nós vemos o primeiro ponto dizendo: todo macho será incircunciso, ou todo macho será circuncisado. Então, todo macho, ele é incircunciso, né? Mas na descendência de Abraão, todo macho será circuncidado. A lição diz o seguinte: na renovação do concerto de Deus com Abraão, ele inclui o pacto da circuncisão. Deus lhe disse que aquele seria o sinal visível da aliança entre ele e a descendência de Abraão. Uma marca perpétua que lembraria o compromisso da fidelidade de Deus. Então, a circuncisão, ela consistia numa cirurgia na qual a pele que cobre a glande do órgão genital masculino é removida. Então, é feita há muitos anos. Originalmente, por motivos espirituais, como entre o povo de Israel, mas atualmente pode ser feita por motivos higiênicos de saúde, né? Ou para evitar enfermidades, como para corrigir a fimose ou a parafimose, né? Então, mesmo sendo uma cirurgia de pequeno porte, certamente no tempo de Abraão e tempos depois, até o Novo Testamento, deve ter sido muito dolorosa, pois não havia qualquer tipo de anestesia. Então a Bíblia relata a história da vingança de Simeão e Levi contra os cananeus, quando Diná, sua irmã, se envolveu com Siquém, né, filho de Amor, e eles tiveram relações, e isso foi considerado uma grande afronta contra a sua família. Então os dois filhos de Jacó enganaram os cananeus, dizendo que não haveria nenhuma ação contra eles se todos os machos se circuncidassem. E eles aceitaram a ideia e passaram pela circuncisão. Então, o texto bíblico diz: e aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho. Mataram também a fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram, como diz Gênesis capítulo 34, versículo 25 e 26. Então, aqui nós temos nesse episódio, todos os circuncidados eram jovens ou adultos e sofreram tão violenta dor que não puderam lutar contra os filhos de Jacó. Provavelmente, a dor dos que eram circuncidados, como bebês, ao 8º dia, não era menor que dos adultos. Mas, em sua inocência, não percebiam o grande trauma que lhes era imposto. Talvez, por isso, Deus estabeleceu a circuncisão no 8º dia depois do nascimento. No segundo ponto diz o seguinte: quando deveria ser feita a circuncisão? A lição diz: o bebê do sexo masculino deveria ser circuncidado ao completar 8 dias do nascimento. A circuncisão era feita entre os judeus até o dia de hoje, sendo realizada por especialistas e com o uso de anestesia, tá? Quem deveria ser circuncidado?
A obrigação da circuncisão não era exigida pelos filhos dos israelitas, mas de todos os machos que estiverem, ou que estivessem em Israel. Então, ali a Bíblia diz, o filho de 8 dias, pois será circuncidado todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E estará o meu conserto na vossa carne por conserto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estivesse circuncidado, aquela alma será extirpada dos seus povos, né? Quebrantou o meu conserto, como fala Gênesis capítulo 17, versículo 12 a 14. Aqui, o macho adulto que não fosse circuncidado era considerado por Deus como um grave pecado e deveria ser extirpado ou removido do meio do povo de Israel. O pacto ou concerto de Deus com Abraão tinha a circuncisão como sinal ou a marca física e visível de seu cumprimento. Então, na circuncisão, a pele do prepúcio era cortado com facas de pedra nos seus primórdios. Hoje, é feita entre os judeus com um bisturi cirúrgico e com anestesia, quando o processo doloroso é aliviado. Então, no terceiro ponto, aqui fala a circuncisão no coração, né? A lição diz, em obediência à determinação de Deus, Abraão realizou esse ato em seu filho Ismael, quando esse tinha 13 anos. E a todos os que estavam na sua casa, ele próprio também foi circuncidado, quando já estava com 99 anos de idade. Não podemos nos esquecer de que a circuncisão física era inútil para aqueles cujo coração permanece incircunciso. Mas como é realizada a circuncisão no coração? Ela é realizada quando a pessoa ama ao Senhor por completo e entrega-se a Ele também por completo. Na nova aliança, somente a circuncisão do coração, mediante a graça e a fé em Cristo Jesus, né, é capaz de nos fazer levar uma vida de obediência e dedicação ao Senhor. Então, Abraão cumpre o pacto da circuncisão. Em obediência à determinação de Deus para a circuncisão, Abraão realizou essa promessa em seu filho primogênito, né, Ismael, quando ele tinha 13 anos. Né, quando ele tinha 13 anos, no início da obediência, no início da adolescência, em todos os que estavam em sua casa, e ele próprio também foi circuncidado quando já estava, né, com 99 anos. A lição aqui fala que o seu filho Ismael, ali Abraão realizou esse ato em seu filho Ismael. E ele, aos 99 anos, como diz Gênesis capítulo 17, versículo 23 e 27. Certamente foi algo muito estranho para a sua família e para todas as pessoas que estavam ao seu redor, pois jamais teriam visto tal procedimento, né? A conclusão nos traz o seguinte texto. Vimos nesta lição o pacto que Deus estabeleceu com Abraão e seus descendentes. Toda a humanidade seria abençoada por intermédio de Abraão e do pacto perfeito de Cristo no Novo Testamento. A história de Abraão revela o amor e a misericórdia de Deus para com todos aqueles que têm fé. Sem fé, não podemos agradar a Deus e ver
as suas promessas sendo cumpridas. Então aqui, neste capítulo, nesta aula, que se refere ao concerto espiritual entre Deus e Abraão, né, cujo nome foi mudado para Abraão, pai, né, da multidão de nações, vemos que nada escapa do controle de Deus quando ele define seus planos e propósitos. Abraão não tinha ideia de como seria a sua vida pessoal e familiar depois das promessas de Deus, ao concordar com a impaciência de Sara, né, ao propor o arranjo humano e carnal para que seu esposo se unisse a uma serva egípcia, a fim de poder atender, né, ao plano de Deus. Ela usou a lógica humana racional. E Abraão aprovou tal sugestão que não fazia parte dos propósitos de Deus. Mas, em seu amor e misericórdia, nós vemos que Deus abençoou Abraão, confirmou e renovou a promessa do seu pacto. Ao mesmo tempo, também teve misericórdia de Agar, a serva que fugiu para o deserto. Ele lhe confortou o coração, mostrando que não a abandonara. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, aqui nós temos esta matéria, né? Vamos lá. Revisando o conteúdo, nosso exercício diz o seguinte, a primeira questão. Cite alguns fatores que, no Antigo Testamento, influenciavam na escolha de nomes. Resposta: existiam vários fatores que influenciavam na escolha, como, por exemplo, a vontade de Deus, as circunstâncias do nascimento ou até mesmo as características físicas do bebê, como no caso de Esaú, que nasceu ruivo e bem cabeludo. Gênesis 25 e 25. Segunda questão. Qual o significado do nome Abraão? Resposta. No caso de Abrão, seu nome original significa pai exaltado. Porém, diante do plano de Deus em sua vida, esse nome não parecia adequado. E o Senhor lhe mudou o nome para Abraão, confirmando que seria pai de multidão. Gênesis 17, 4. Terceira questão. Qual o significado do nome Sara? Resposta. Sara significa mãe de nações. Quarta questão. Qual era o objetivo do concerto com os patriarcas? Resposta. O propósito único e supremo era trazer salvação não apenas a uma nação, Israel, mas também a toda a raça humana. Quinta questão. Quais as promessas que viriam acompanhadas do pacto de Deus com Abraão? Resposta. O pacto de Deus com Abraão viria acompanhado de várias promessas. Deus seria o escudo e o galardão de Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Lhe daria muitos descendentes. Gênesis capítulo 15, versículo 5. E também a terra de Canaã como herança. Gênesis capítulo 15, versículo 7. Então, aqui terminamos esta matéria, né? Terminamos mais esta matéria aqui para podermos estar finalizando esta quarta aula do segundo trimestre de 2026. Você pode estar aí compartilhando estes estudos, você pode estar compartilhando aí esta matéria, essa aula, tá? Está deixando aí seu comentário e se inscrevendo em nosso canal, para que Deus venha lhe abençoar através desses estudos bíblicos, doutrinários e também subsídios teológicos. Bem, Pai querido, te agradecemos por mais esta aula,
Te agradecemos por cada aluno, por cada professor. Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha direcionar esta palavra a cada coração que estará ouvindo, Senhor, aprendendo, preparando suas aulas de escolas dominicais. Abençoa cada ouvinte, a cada professor, Pai. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada vida, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.